Vamos voltar a Brasília agora, conversar com o João Pedro Melo. Ele vai complementar os destaques a respeito do trabalho no Congresso nesse dia de votação de vetos, né, João Pedro? No comecinho do jornal você falava sobre isso. Volte agora, por favor, complemente as informações. Diga, João Pedro. É isso, Fábio, Débora, mais uma vez, boa tarde para vocês. Até troquei de posição aqui para ficar mais fácil da gente conversar. Pois é, a gente está de olho nessa questão dos vetos presidenciais, porque o que a gente tinha de previsão para hoje? Análise de pelo menos 19 vetos presidenciais, só que aí o sistema não estava pronto, com isso a gente vai ter a análise só de 2. A sessão estava marcada para as 4 horas da tarde, mas até agora não começou. Quais são esses vetos, então, que estão na pauta? O primeiro deles trata sobre facilidades de acesso, vamos dizer assim, a remédios para o tratamento contra o câncer. Isso pode beneficiar cerca de 50 mil pacientes com tratamento. A questão ainda não tinha um acordo. O presidente Jair Bolsonaro vetou esse texto na época, dizendo que seria muito caro para o Sistema Único de Saúde bancar essa questão. Então agora a tendência é de que esse veto seja derrubado. O acordo que está sendo costurado aqui no Congresso Nacional é para que esse veto seja derrubado e o governo tem, assim, que arcar com essa questão. O outro veto que está na pauta é um veto que trata sobre a propaganda eleitoral, né? Propaganda partidária obrigatória. E com isso também a compensação às rádios e televisões que exibem essas propagandas. O presidente vetou essa questão a pedido do Ministério da Economia, dizendo que isso seria uma espécie de benefício a essas empresas, a essas emissoras. E com isso agora também há um acordo no Congresso Nacional para que esse veto seja derrubado. Ou seja, vai continuar tendo essa compensação às empresas, às rádios e televisões que exibem essa propaganda partidária. O que seria essa propaganda partidária? Ela é diferente daquela propaganda eleitoral. Ela é uma propaganda exatamente para divulgar o partido, as ações tomadas pela legenda e, com isso, atrair novos filiados para esses partidos, essas legendas. E a gente lembra que essas questões são definidas semestralmente, né? Então, diante disso, a tendência é de que essas questões continuem, esses partidos tenham ainda os espaços nas redes de televisão e de rádio e que as compensações sejam feitas por meio do fundo eleitoral. Por enquanto, só esses 2 vetos, então, estão na pauta. Uma nova sessão está sendo articulada para meados do mês de março. E aí, sim, a gente vai ter a análise dos outros 34 vetos que faltam. Entre esses que vão ficar para essa metade de março, a gente tem o da pobreza menstrual, que é um veto que a gente já vem falando dele desde o ano passado e que gera muita polêmica, né, quando a gente trata sobre essa questão. Tem também 2 medidas provisórias que estão na pauta do Congresso Nacional e que devem entrar também nessa sessão de meados de março. Uma delas trata sobre a doação de vacinas por parte do Brasil, né? Cerca de 10 milhões de vacinas devem ser doadas até o fim desse ano, e também há um outro que permite aí uma ampliação do programa Universidade para Todos, ou seja, por enquanto, essa sessão ainda está sendo articulada, deve ocorrer em meados de março. Muito bem, tem muita coisa pela frente ainda, principalmente nesse primeiro semestre, porque no segundo semestre tem eleição e aí nada mais vai funcionar no Congresso. Obrigado, João Pedro, boa tarde para você. Valeu, boa tarde a todos. 4h51.